Olá pessoal, sejam todos muito bem-vindos a mais um webinário do Canal Solar. Aqui quem fala com vocês mais uma vez é o Henrique. Para quem ainda não me conhece, eu sou repórter e jornalista aqui do Canal Solar e pelos próximos 60, 70 minutos estaremos mais uma vez juntos aqui absorvendo conhecimento e também muito conteúdo. Prazer estar falando com cada um de vocês mais uma vez e nessa edição nós vamos falar sobre os riscos e as despesas consideradas ocultas na aplicação de módulos em telhados. Então, para explicar todo esse conceito, para vocês entenderem exatamente do que se trata esse assunto, o Canal Solar conta hoje com a presença do Ramon Nucci, ele que é diretor Latam da AE Solar, e também do Eduardo da Silva, que é agente de relacionamento da Helt. Lembrando, pessoal, assim como a gente sempre fala em todos os nossos webinários, que nós estamos ao vivo pelo YouTube, então essa gravação ela fica aqui, gravada para vocês na plataforma de vídeos, para que vocês possam assistir a nossa transmissão depois, caso seja necessário. É só entrar depois no YouTube, digitar na barra de pesquisas Canal Solar, e aí você vai ter esse vídeo disponível para você rever algum conceito, alguma dúvida que você tenha ficado sobre o conteúdo, você vai conseguir rever. Além disso, como vocês também já bem sabem, nós vamos abrir ao final do nosso webinário um tempinho para que vocês possam enviar as suas dúvidas e também seus questionamentos, enfim, tudo que vocês quiserem aqui para o Ramon e também para o Eduardo eles responderem, tá bom, pessoal? Então, ajudem também o Canal Solar, curtem, compartilhem o vídeo para que ele possa ser útil também para outros profissionais, é muito importante porque o algoritmo do YouTube entende que esse conteúdo está sendo relevante não só para vocês, como também para outras pessoas, então a gente ajuda o setor de uma maneira geral. Então é isso, pessoal, vamos com tudo, vamos para mais um webinário, excelente noite de terça-feira para todos. Tudo bem, Ramon, Eduardo? Boa noite, tudo bom com vocês? Tudo bem, Henrique, prazer estar aqui com vocês. Temos bastante informação importante aí para dividir com o público do Canal Solar, né? Principalmente focando aí nas diferenças dos módulos e tamanhos e as aplicações aí para cada tipo de produto. Legal, maravilha. Certamente vai ser bem bacana, bastante conteúdo para o pessoal. Tudo bem, Eduardo? Boa noite. Como vai? Boa noite, prazer imenso estar aqui, poder compartilhar um pouco das informações, poder trocar um pouco de informação é bem legal. Acho que o pessoal que está acompanhando aí vai poder ficar bem informado e tirar suas dúvidas também. Legal, pessoal. Então eu vou, nesse momento aqui, me mutar, né? Vou passar a palavra para os nossos especialistas, para os profissionais que hoje estarão aqui com vocês para passar todo o conteúdo para vocês. Certamente vai ajudar muito vocês. E aí fica entre vocês, hein, viu, Eduardo, Ramon? A apresentação é de vocês, a casa é de vocês. É sempre um prazer contar com vocês aqui. É com vocês agora e eu volto depois para a gente ajudar as perguntas aqui com o pessoal. Combinado, Henrique. Obrigado pela apresentação. A gente montou um material aqui, junto aí com o nosso pessoal de pesquisa e desenvolvimento, que está na Alemanha, né, o Dr. Hamid Hanif, que é o nosso chefe de desenvolvimento de produtos, e o Thales, que inclusive fazia parte da Operação Brasil, aqui está lá no time da Alemanha agora também, e fez esse trabalho, né, para nós aqui, para a gente poder explorar um pouquinho, Henrique, as aplicações dos módulos. Né? A gente enxerga hoje uma tendência de aplicação de módulos maiores, mais potentes, né, dentro do mercado. A gente vê esse movimento crescendo bastante. E eu acho que há algumas considerações técnicas importantes que o mercado está deixando aí de lado, ou talvez um pouquinho renegando essa parte. A gente trouxe para lembrar, para trazer aqui quais são os grandes pontos que envolvem e por que a aplicação de produtos maiores não é, de fato, talvez não seja, tá, a melhor aplicação para telhados, principalmente no Brasil. Tá? Então, a gente começa aqui falando um pouquinho da AE, é uma empresa alemã, a gente tem presença em mais de 95 países, né? Nossos valores estão aí no slide: eficiência, durabilidade, confiabilidade, estabilidade. Toda a nossa linha de produtos tem 15 anos de garantia, 30 anos de performance, né? E toda a linha conta também com o chip NFC, que é um chip que traz aí a possibilidade do cliente final, do integrador, de toda a cadeia, checar a originalidade, a procedência desses produtos. Tá? E aí a gente vai falar um pouquinho da motivação, né? Por que nós fizemos esses estudos, os riscos que estão aí associados,
as aplicações de módulos grandes dentro de telhados, né? As despesas ocultas, que às vezes não aparecem lá na ponta para o integrador. Vamos fazer a nossa conclusão aqui dessas aplicações. Tá? Começando pela motivação, a gente tem dados aqui de 2021 da Greener, né? O número de instalações do Brasil, que hoje são mais de 800 mil instalações, sabe que em 2022 isso já passou 1 milhão, a gente já agregou aí 16, 18 gigas, né? Devemos chegar a 18 gigas até o final do ano. Então, são dados fechados do ano de 2021, mas mais para a gente entender, né, o tamanho da relevância disso. E quando a gente segue para o próximo slide, a gente consegue enxergar a importância do tema. Né? De todas essas instalações, toda a potência instalada no Brasil, a gente tem 77% que são consumidores residenciais, ou seja, esses consumidores eles estão com esses módulos aplicados em telhados. Né? Então, tomando aí que GD é a maior parte do solar no país e que a aplicação para a residência normalmente em telhados, a gente consegue enxergar a relevância de fazer, de fato, uma análise técnica para poder definir qual o melhor produto ou os melhores produtos, tipos de produto para aplicação em telhados. Tá? Aqui a gente mostra um pouquinho do que é a realidade brasileira dos rooftops. Né? A gente vê telhados com diversas águas recortados, com áreas pequenas, né, com sombreamentos. Tá? E isso aqui demonstra muito como é desafiador fazer aí o encaixe, a compatibilidade desses painéis, que cada vez ficam maiores, né, em áreas tão complexas e tão reduzidas. A gente fala um pouquinho dos riscos. Tá? Quando a gente analisa uma instalação em telhado, há vários riscos envolvidos. Né? A gente sabe que tem toda a questão de segurança, NR35, NR10, o pessoal precisa estar ancorado. Tá? E à medida que esses produtos eles vão crescendo em tamanho, você aumenta o risco dentro dessa operação. Tá? Então, aqui na imagem a gente tem um instalador com um painel sendo movimentado sozinho, né? Que obviamente não pode acontecer dentro de um módulo com 1,30 m de largura, quase 2 metros de altura, né? Que são o que a gente vem assistindo aí o mercado aplicar. Né? A gente tem todo o cuidado com a integridade estrutural dos telhados também, né? Para que isso de fato possa manter o telhado íntegro e que o painel também, ao longo do tempo, se comporte de maneira eficaz e mantenha a sua integridade. Tá? E um ponto também que deve ser levado em consideração é que os painéis maiores, tá, normalmente têm correntes mais elevadas. Então, você aumenta aí o risco com essas correntes mais elevadas em cima de telhados, principalmente os telhados que são mais acessíveis aí às pessoas. Né? E aqui a gente fala um pouco do estresse mecânico desses produtos. A célula fotovoltaica ela é um componente bastante sensível. A gente sabe que uma pancada ou uma torção pode gerar microfissuras nos módulos. A gente poderia fazer um outro webinar somente sobre o microfissuras e os efeitos que isso traz. Então, microfissuras vão trazer aí pontos de aquecimento, perda, tá? E aqui a gente consegue enxergar em várias dimensões o que acontece com os impactos mecânicos para cada tipo de painel. Então, quando a gente vai aumentando esses módulos, a gente aumenta a vulnerabilidade deles, principalmente no centro. Então, a gente consegue ver aqui, marcado em vermelho, né, os pontos de estresse que podem ser gerados aí nesse painel. Outro movimento que a gente enxerga hoje, muito por conta do aumento do custo dos fretes, é a redução do tamanho do frame. Né? Hoje o frame de 30 milímetros já é o frame mais comum do mercado. Isso também ajuda a reduzir essa estabilidade estrutural do produto. Tá? E esse estresse contínuo ele pode comprometer a durabilidade dos módulos. Esse é o grande ponto. Tá? E principalmente quando a gente vai para telhado, um ponto a ser analisado. No Brasil, claro, não tem neve, mas a gente tem carga de vento. Tá?
Então, as cargas de vento elas são responsáveis pela maior parte, talvez, do estresse mecânico desses módulos, né, numa instalação em telhado. A gente está falando de instalações mais altas, onde a gente tem ventos mais intensos, né? Essas forças que são exercidas pelo vento, elas dependem principalmente do ângulo de inclinação e do tipo de telhado. Então, normalmente, um telhado ele já tem ali a inclinação dele, que usualmente os integradores respeitam, tá? E esse estresse máximo em determinadas frequências de ressonância vão variar aí com a dimensão do módulo. Então, se a gente entra num modo de ressonância, a gente está tendo aí muito mais estresse dentro dessas células, tá? E aqui, como referência, a gente consegue visualizar as cargas de vento, né? Em azul são as médias de velocidade de vento em principais cidades do país, né? Em verde, o recorde dessas velocidades. Então, na maioria dessas capitais, a gente está enxergando aqui ventos de até 20 metros por segundo, né? Que são muito velozes, e podem facilmente gerar esse efeito de ressonância e deixa esse módulo cada vez mais exposto a esse tipo de efeito, conforme o tamanho desses módulos cresce, né? Principalmente a largura e a altura. E aqui a gente faz um comparativo entre os módulos da E. Aqui tem duas linhas da E Solar, a linha Aurora, que é a nossa linha Monoperk, né, que é o nosso produto de combate, produto de volume, e a linha Thunder, que já é uma linha mais focada em estética, que é o que se vende mais na Europa, né? Então, em mercados mais maduros, a gente já consegue visualizar com clareza para telhado a aplicação de módulos menores. Então, o Thunder, a gente está falando aí de um módulo de 1,70 m por 1,15 m de largura. Esse é um módulo muito menos sujeito às vibrações, às cargas de vento, às cargas de neve, e é um produto que vai trazer mais estabilidade nessa instalação ao longo do tempo, inclusive menos risco de haver ali algum efeito por conta da força do vento, né? De soltar ou de perder fixação, né? Então, a gente consegue enxergar essa tendência muito clara em mercados mais maduros, tá? A nossa aplicação recomendada para telhados brasileiros aqui seria o Aurora de 460 watts. Ele é um produto um pouco maior que o Thunder, tá? Ele já tem 1,90 m e 1,13 m de largura, mas a gente considera aqui o Brasil um país menos crítico por conta da ausência da carga de neve, tá? E a gente vai conseguir visualizar ao lado, à direita, o módulo de 550 watts, tá? Que é o produto hoje mais vendido no Brasil. Ele tem 2,27 m de altura, quer dizer, quase 2,30 m, 1,13 m de largura. Isso já é um produto que não permite que uma pessoa sozinha faça a movimentação, né? Você precisa de pelo menos 2 operadores aqui para poder trabalhar esse produto. E a linha Aurora, que já tem 665 watts, uma dimensão muito maior, né? É 1,30 m de largura aí nesse produto, com quase 2,40 m de altura, que aí já são para aplicações de solo, né? Para aplicações de fato de performance aí, não para telhado, isso com bastante clareza, né? Aqui um pouco das medidas. Acho que a gente já cobriu bastante o número de células. O que seria mais importante a gente ressaltar aqui dentro dessas características técnicas é o peso, né? Então, a gente sai de um módulo de 21 quilos ou 24 quilos, no caso do 460, e do 550 para cima, a gente já tem aí a partir de 27 quilos, podendo chegar até 34 quilos, tá? Que dificulta muito essa movimentação. E a gente vê aqui também o movimento das correntes, né? Numa Aurora de 665 watts, você já tem uma corrente de 17 amperes, que pode, inclusive, impactar aí na seleção dos inversores. E assim seguimos para as despesas ocultas, né? Falamos um pouquinho dessa qualidade. Aqui a gente traz um artigo publicado na PV Magazine em 2021, né, que mostra alguns tipos de despesa que podem estar ali dentro desse projeto, né, na aplicação de módulos maiores. Então, despesas que nem sempre são
muito claras e muito fáceis de enxergar, né? A gente tem aí despesas em instalação, transporte, estrutura de fixação, a compatibilidade com os inversores que eu acabei de mencionar, na potência e área, quer dizer, não é porque um módulo é mais potente que ele vai ser mais eficiente na aplicação do recorte dos telhados, né? Muitas vezes você vai acabar desperdiçando a área disponível nesses telhados com módulos muito maiores, por conta do fitting ali, realmente na área, né? E a parte de manutenção também. Então, a gente vai cobrir um pouquinho aqui cada uma delas, começando pela instalação. A gente vê aí módulos menores que podem ser instalados com um único instalador, como nós falamos, que é o caso do Thunder, do produto de 460 watts também, e os módulos maiores aí acima de 2 metros e 1 metro de largura, com praticamente 30 quilos, vão exigir pelo menos 2 instaladores. Tá? Então você vai ter aí mais despesas relacionadas à instalação. Com um operador, uma estadia, uma refeição, né? Quando você dobra tudo isso, você está dobrando todos os custos de operação ou aumentando o tempo, né, para colocar essa instalação aí de pé, essa ativação para o seu cliente, né? Se existe ali um transporte, né, que muitas vezes pode não ser realizado, não ser entregue na obra, né, você vai ter mais viagens com módulos maiores e vai precisar de veículos com maior capacidade de carga para poder transportar esses produtos de forma segura. Na estrutura de fixação, é óbvio que com o aumento dos módulos você precisa de mais apoios, né? Mais pontos de fixação, estruturas mais robustas, né? Cada vez que você trabalha aí o peso e as dimensões desse produto. Então, essa estrutura precisa ser adaptada para módulos maiores. Então, você pode ter 3 trilhos ao invés de 2, ou 6 ao invés de 4 pontos de ancoragem, né, que são despesas adicionais aí para poder manter essa instalação segura. Tá? E a não adaptação disso pode causar danos nos módulos a longo prazo. Então, com um ponto de ancoragem a menos, você está colocando o produto novamente sujeito às vibrações aí da carga de vento. Tá? Na compatibilidade com os inversores, os módulos maiores, por apresentar maior correntes mais altas, eles podem criar esse tipo de incompatibilidade com inversores residenciais. Tá? E muitas vezes a seleção de inversores de maior corrente pode agregar custo a esse projeto. Os inversores que têm capacidade de correntes maiores usualmente são mais caros do que os inversores com correntes menores. Na parte da área, sobre as superfícies restritivas, aí os telhados eles costumam se adaptar melhor a módulos menores, tá? Então você consegue acompanhar os recortes, você tem mais versatilidade ali na orientação, então você pode colocar esses arranjos de forma a se espalhar melhor na área que você possui ali dentro do telhado, né? E quando a gente compara módulo tradicional com um módulo maior, a gente tem aí, usualmente, esse rating de 2:1, 3:2, né, 4:3, entre os módulos menores e os módulos maiores, para se adaptar a essas áreas de telhado. Tá? A manutenção dos módulos maiores também pode ser mais complicada, porque você vai precisar de mais trabalhadores para poder fazer a remoção, fazer o handling desse produto. Tá? E a perda por um módulo inativo vai ser uma perda maior. Ou seja, se eu tenho um módulo de 460 watts que por algum motivo está inativo, isso vai me gerar uma perda menor do que um módulo de 550 ou de 660 watts. Né? E a nossa conclusão aqui. Nós temos, para essas aplicações em telhado, os módulos maiores eles podem ter riscos associados de segurança e durabilidade, como a gente mostrou, tanto na parte do manuseio, como na parte estrutural, né, em relação ao estresse mecânico. Tá? O aumento do número de células e dimensão do módulo também vão deixar ele mais sujeito a esse estresse mecânico, principalmente na largura, né? E a gente pode estar agregando aí despesas ocultas adicionais dentro
dessas instalações, como a própria instalação, o transporte, a compatibilidade com os inversores, arranjo dos módulos e até a manutenção. Então, a nossa ideia aqui, Henrique e Eduardo, é a gente chamar a atenção do mercado para que nem sempre um módulo maior é um módulo menor, né? Quando a gente trata de eficiência, por exemplo, os rates são muito parecidos, né? Então, ali a potência por metro quadrado ela vai ser equivalente, mas você está deixando de ter um produto que está mais sujeito a estresse mecânico, mais sujeito a riscos de segurança, tá? E que pode estar gerando despesas ocultas no seu projeto. Tá? Mas isso tudo de nada vale sem um parceiro de confiança. Aí eu vou deixar o Eduardo, passo a palavra para o Eduardo, falar um pouquinho da ELTE, dos produtos que estão aí disponíveis e contar para o pessoal um pouquinho mais sobre a operação de vocês, Edu. Bacana, bacana. É muito bom a Helt ter uma parceira como a E-Solar hoje no mercado, né? Nós temos uma parceria já muito legal, nós temos equipamentos de qualidade e equipamentos de confiança. Isso é bom para eu poder apresentar para o integrador. Hoje você mesmo comentou que quando nós falamos, normalmente quando o integrador vai fazer a venda do material lá para o cliente final, ele diz, não, o módulo de maior potência, ele seria melhor porque ele iria gerar mais, né? Ele vem e fala isso para o cliente final, e o cliente final, leigo, ele acaba não entendendo, isso é comum no mercado, a gente entende isso, né? Só que não necessariamente, né? Hoje, um grande exemplo, se tu pegar no telhado dos próprios clientes finais, é muito comum você ver sombreamento, a própria platibanda tampando e travando isso no módulo, né? Sem contar e sem falar do peso, que é o que você comentou, né? Se você for pegar um módulo de 460, você vai ter mais ou menos ali 25 quilos, e um módulo de 550, 560, que hoje é o que está saindo muito no mercado, com 31, 32 quilos, né? E hoje a gente sabe que o telhado do o telhado para ser instalado fotovoltaico não está preparado, né? E se você não tiver um seguro, não tiver uma situação, às vezes acaba que você vende uma coisa que não sai numa qualidade muito boa, né? Então, é muito bom ter a E-Solar como uma parceira, onde ela consegue nos apresentar equipamentos de várias potências, de diversas potências, onde eu posso ter um mix e eu poder apresentar ao integrador a melhor solução, né? Onde dentro do telhado, onde ele não vai ter espaço hoje no mercado, ele tem a opção do 460, aí sim, se ele precisar de um módulo de maior potência para instalar dentro de um carport, na própria solo, onde ele vai conseguir trabalhar com esse módulo que é maior e mais pesado, né? Hoje a Helt ela trabalha não só com um mix muito grande do próprio módulo, mas sim de inversores, né? Onde a gente trabalha dentro dessa tratativa e aí ela veio para nos ajudar e muito, né? Tendo um módulo onde que a gente tem a segurança para trabalhar, a confiança para poder trabalhar, né? E poder apresentar ao integrador a melhor solução, né, Ramon? Perfeito, Eduardo. Eu acho que, para nós, a parceria com a ELTE também é super importante. É um distribuidor que está aí trazendo, colocando nossos produtos disponíveis. Tem um pouco dos números aí da operação da ELTE no Brasil, com mais de 630 megawatts entregues, em mais de 26 estados atendidos, com diversos pedidos despachados. E eu acho que o que o Eduardo talvez poderia colocar para nós aí é falar um pouquinho das potências que você tem disponível lá, Edu, para o integrador fazer uma consulta com vocês para entrega imediata, né? Eu sei que vocês têm diversas potências aí, inclusive as que são mais adequadas aos telhados brasileiros.
Exato. Hoje nós temos um mix de potência muito grande. Eu tenho desde 450 do equipamento até o 555, né? Então, para diversos projetos, eu tenho um mix muito grande para isso. Porém, eu tenho para qualquer necessidade do integrador, seja ela com dificuldade de instalação em telhado, tenho 460, onde ele oferece a segurança, oferece um conforto para poder instalar, para poder colocar em cima do telhado do cliente final, né? Tendo a segurança, não tendo o risco de peso, não tendo risco do problema da estrutura, de não conseguir encaixar isso em cima do telhado, né? Eu tenho, para projetos maiores, sim, potências maiores, do 505 da E-Solar, a pronta entrega, é isso que eu acho mais importante, que o cliente final ele precisa, e muito integrador busca isso, né? Poder já vender o equipamento para o cliente final e já poder fazer a instalação, né? Hoje nós temos uma vantagem que é poder entregar em vários lugares do país com caminhão com plataforma, um diferencial gigantesco. Então você não tem a incomodação e o problema de transportar e entregar esse equipamento, de colocar até o chão do cliente final, né? Nós podemos ter essa confiança e essa segurança para o cliente. É o que o integrador hoje precisa e costuma fazer, né? Por mais que você hoje nós atendemos uma diversa quantidade de integrador, mas de fato é o nosso nome e o nome da E-Solar que está indo até o cliente final, né? Pois é ele que vai pegar, vai olhar ali em cima do telhado e vai falar assim, não, eu tenho equipamento de segurança, eu comprei dentro da Helt, mas o equipamento é E-Solar, ele vai mostrar para todo mundo isso, para o amigo, para o vizinho, para poder ter essa segurança e esse conforto, né, desse equipamento. Muito bem. O material que nós temos é esse, Henrique. Não sei se nós já temos perguntas, dúvidas, consultas, enfim, a gente está aqui ansioso para esclarecer aí as dúvidas do mercado em relação a esse ponto. Legal, excelente, Ramon, excelente, Eduardo. Acho que foi uma apresentação sucinta e com bastante conteúdo, né? Acho que é bem importante a gente trazer esses conceitos para o pessoal conseguir entender, justamente porque às vezes a gente fala dessa questão dos custos, né, ocultos, das despesas ocultas, e muitas vezes isso acaba passando desapercebido pelas pessoas, né, pelos integradores de uma maneira geral. Eu acho que é importante a gente trazer esse conceito, né, Ramon? Deixar isso claro, que muitas vezes a gente pensa no óbvio e deixa muitas vezes algumas questões que passam desapercebido por a gente sem perceber direito, né? Acho que esse é um ponto importante também. E a gente já tem algumas perguntas. Na sequência, a gente abre para vocês, pessoal. Sim, eu acho que os integradores focam muito no custo watt, né, Henrique? E na hora da compra desse módulo, ou do kit, ou do sistema de integração, eles estão olhando ali o custo watt, mas eles esquecem que esse produto precisa chegar até a casa do cliente, precisa chegar com segurança, precisa ser um produto de qualidade para chegar uma vez só. Você precisa ter uma equipe lá para instalar esse produto, também com segurança, né, e que isso possa durar e perdurar, essas instalações, por muitos anos. Tá? De nada adianta colocar um produto de tamanho maior, porque a potência é maior, isso vai impressionar o meu cliente final lá na ponta, porque ele tem pouco conhecimento do assunto. Eu acho que o integrador ele é responsável por essa educação do cliente final. Ele precisa levar essa informação, né, para que o cliente possa tomar a decisão mais amparado, né, e com o melhor atendimento possível aí, tanto técnico como comercial, né? Sim, com certeza. Isso envolve também o pós-venda, né, Eduardo? Tem todo um contexto por trás, né? Exatamente, é muito igual o Ramon comentou, o pessoal costuma entender e vender essa ideia, né? Ah, eu tenho uma potência maior aqui, eu vou ter uma geração maior. Muitas das vezes ele vai chegar na casa do cliente, os módulos nem conseguem, não suportam em cima do telhado, ou até não cabe, né? Até estava
estava comentando hoje com o pessoal justamente sobre isso. Eles fizeram uma venda de um equipamento onde não coube os módulos em cima do telhado, eles tiveram que mudar todo o projeto justamente por conta disso, né? E tentaram de várias formas e acabaram tendo um transtorno muito maior, né? O cliente final até acabou se chateando por conta disso, mas nada que a Helt não conseguiu resolver juntamente ao integrador para poder levar uma segurança e um conforto para o cliente final. Legal, excelente, Ramon, Eduardo. Então, pessoal, a gente vai abrir agora para as dúvidas, para os questionamentos de vocês. Eu já estou vendo aqui que a gente tem algumas perguntas que estão sendo feitas. Então, eu vou fazer o seguinte, eu vou abrir as perguntas. Ramon, Eduardo, vocês ficam à vontade, tá? Para se sentirem confortáveis para responder. Se os dois quiserem responder também, acho que é legal para ter um complemento, uma visão de cada um dos profissionais. Então, vamos começar com uma pergunta aqui do José Valdir Santiago, que ele participa aqui com a gente também, né? Ele pergunta o seguinte, né? Quando a gente tem limitação de área, a potência maior seria a melhor solução? É justamente sobre isso. Acho que a pergunta do José é muito oportuna, tá? A gente precisa lembrar o seguinte, José. Os módulos de maior potência também têm maior tamanho, né? Então, a potência vai crescendo proporcionalmente ao tamanho. Se você tem uma limitação de área em um telhado reduzido com muitos recortes, é muito maior a probabilidade de você conseguir colocar mais potência utilizando módulos menores, de mesma eficiência, tá? Então, um módulo, para dar um exemplo bem prático, um módulo de 460 watts, ele tem a mesma eficiência que o módulo de 550. Eficiência é o quê? É a potência nominal pela área do módulo, pelo metro quadrado dele, tá? O que vai acontecer na prática é que, conforme os recortes do telhado, você vai acabar conseguindo colocar mais painéis de menor dimensão, tá? Pelo ajuste e até pela flexibilidade ali de colocar no formato retrato, no formato paisagem, e você vai acabar conseguindo colocar mais potência dentro daquela mesma área, tá? Esse é o caso na maior esmagadora parte dos telhados residenciais, as telhas cerâmicas, tá? Que tem diversas águas, tá? E você, por exemplo, em um telhado em que já existe um aquecimento de água, né? Já existem ali os coletores, você acaba conseguindo adaptar os painéis fotovoltaicos em volta disso, tá? Sem precisar removê-los, por exemplo. Tá? Então, ele vai trazer várias vantagens de flexibilidade na hora dessa aplicação. E aí você consegue, dentro de um software de aplicação ou no próprio papel, fazer o sketch, né, da área que você tem ali e ir encaixando os módulos da melhor maneira para que você possa oferecer uma potência de sistema maior. Porque, na realidade, o que o cliente precisa é o quilowatt-hora mês gerado, ele quer a energia gerada, né? Tanto faz se a potência do módulo é 550, 660 ou 1000, né? Isso pouco importa. O importante é conseguir adaptar a potência instalada para que ele possa receber a energia que ele precisa, a demanda de energia dele. Legal. Eduardo, você gostaria de complementar também? É como o Ramon comentou mesmo, né? Você vem com uma potência maior, você tem um módulo naturalmente de tamanho maior, né? Então, justamente quando você não tem espaço no telhado, né? Você poder adequar isso, se ele tem diversas águas ou não, mas você poder adequar isso em uma potência menor é muito mais fácil. Você evita um retrabalho depois por conta dessa deficiência dentro de uma potência maior de um módulo, por conta do tamanho do módulo, por conta do próprio peso. Então, para você conseguir ajustar isso em cima do telhado, fica muito mais fácil com um módulo de uma potência menor, né? Legal, excelente. Temos agora uma pergunta aqui do Marcos Onofre. Ele, inclusive, já participou outras vezes aqui do webinário. Se eu não estiver enganado, Marcos, você pode até me corrigir, mas seu nome me é familiar.
Você pergunta aqui, né, para o Eduardo e para o Ramon, como vocês apresentam aos clientes as soluções mais adequadas aos telhados? Eu vou agora inverter, já que o Ramon respondeu a primeira, eu vou agora pedir para o Eduardo responder e depois o Ramon vai na sequência. Pode falar, Eduardo. Ele faz a pergunta referente aos telhados antigos, né? Então, assim, Marcos, muito bacana a sua pergunta e é uma coisa que a gente acabou de comentar. Os módulos de potência maior, ele tende a ser muito mais pesado. Pegar um exemplo de módulos de 550, hoje no mercado tem 32 quilos. Né? Um módulo de 460, por exemplo, da E, ele tem 24 quilos. Você tem uma diferença muito grande por módulo. E você entende que dentro de uma instalação residencial, você vai gastar ali em torno, você vai utilizar, desculpa, em torno de 12, 13, 15 módulos, dependendo. Se você pegar um telhado muito antigo, você vai multiplicar esse peso, olha a diferença que você tem. Né? Você tem uma quantidade muito grande, e como o próprio Ramon comentou, a área que esse módulo tem para geração é a mesma do módulo 550, né, Ramon? Então, você não está perdendo geração, você não está perdendo por colocar um módulo de menor potência. E dentro do telhado antigo, telhado mais velho, nessas casas mais antigas, é muito mais difícil ela suportar alguns pesos. Né? E você está até aliviando e evitando um futuro problema, colocando módulos de potências maiores, com não necessariamente 32 quilos, mas às vezes muito similar a isso, prejudicando o telhado e evitando um acidente futuro. Sim. O que acontece com muita frequência aí é que os módulos menores, eles vão permitir uma distribuição de carga maior. Tá? Então, você tem uma concentração menor de carga em determinada área ali, se você tem um espaço maior para trabalhar. Né? Mas é muito importante a gente sempre reforçar aqui a necessidade de um estudo estrutural antes de qualquer instalação, visualizar isso, se não tem um engenheiro civil dentro da equipe, contratar alguém para poder fazer essa análise. Tá? Porque a última coisa que você quer que aconteça, Marcos, é que a sua instalação caia, te dê um problema aí. Tá? Então, assim, eu sei que é chover no molhado, mas a gente mantém aí a recomendação e a flexibilidade do produto menor vai te ajudar aí a distribuir melhor essa carga ao longo do telhado. Legal, Ramon, Eduardo. Agora tem uma pergunta do Rinaldo Silva, que ele gostaria de saber como resolver uma deficiência, e inclusive eu compartilhei com vocês aí, né? Ele pergunta assim, né? Trabalho com projetos de PV no PVSol, só que hoje faltam os arquivos. Aí ele fala do banco de dados desses novos módulos e ele gostaria de saber como que resolve essa deficiência. Vocês têm alguma orientação, alguma dica que vocês poderiam dar para ele? Sim, ele está comentando ali dos arquivos .pan, né? Dentro do PVSol, nem sempre a base de produtos, de modelos, vem atualizada aí, tá? Com as novas tecnologias. Até porque o que a gente enxerga aí, né, Reinaldo, é uma mudança muito rápida, né, de tecnologias, modelos, tipos de produto. A recomendação nossa, é o que a gente costuma fazer, né, qualquer arquivo .pan que vocês precisem, vocês integradores, a gente tem um canal de atendimento direto pelo WhatsApp, que é muito rápido, né, o pessoal vai passar o arquivo para vocês com bastante velocidade, ou vocês podem enviar um e-mail para vendas@e-solar.com e a gente vai atender vocês com esses arquivos. Né? De fato, é muito complicado a gente manter essas bases atualizadas, porque são sempre novos lançamentos, às vezes uma versão do PVSol também já anterior. Né? Então, o que a gente recomenda é sempre trabalhar com os arquivos PAN atualizados do fabricante. Né? Entre em contato com o fabricante ou entre em contato com o distribuidor, tá? Para requisitar aí os arquivos mais adequados para a sua simulação no PVSol
e parabéns por estar aplicando aí uma ferramenta de engenharia tão importante nos seus projetos, Rinaldo. É por aí, né, Eduardo? Exatamente. E se precisar, né, juntamente com a própria ENA, sempre solicitamos a atualização constante desses arquivos, né? Se ele entrar no próprio site da Helt hoje e entrar dentro da marca e-Solar na página Downloads, ele vai conseguir baixar desde do Inmetro ao certificado dos equipamentos aos arquivos também, né? Lá a gente sempre mantém sempre atualizado, então ele pode ter a garantia disso. Se por um acaso ele tiver alguma dúvida, ele pode entrar dentro do nosso canal de acesso, né, pelo 0800 090 0090 e solicitar esse arquivo também, né, ou até a própria plataforma, na parte inferior esquerda da própria plataforma da Helt, tem o chat onde ele pode solicitar e o nosso time acaba enviando para ele bem rapidamente esses arquivos, e não só das potências, de uma potência específica, mas como de todas. Legal. O Marcos, inclusive, ele participa aqui de novo, né? Ele pede aqui se a gente poderíamos fazer um exemplo fictício para uma mesma área utilizando os módulos Aurora e Thunder. E aí ele pergunta se, nesse caso, poderíamos considerar peso e potência. Tem relação com a pergunta que ele fez para a gente agora, né? Sobre apresentar soluções para os clientes. A gente pode, talvez, desenhar aqui um telhado fictício na nossa cabeça, né? Vamos pensar numa água aí que tenha 1,60 m, né? Como é que você coloca um produto que tem mais de 1,60 m de altura dentro desse telhado? Uns 5 metros de largura, né? Por exemplo, você vai colocar 3 módulos de 550 deitados, né? No formato paisagem. Ou você pode colocar 6 módulos de 460 ou 6 Thunder, né, um ao lado do outro. Qual que vai ter mais potência, né? Eu acho que quando vocês conseguirem começarem a analisar isso dentro das áreas de telhado que vão ser apresentadas, né, vocês vão conseguir enxergar isso com mais clareza. Mas você está fazendo ali produtos menores que podem se encaixar onde os produtos grandes não encaixam. É mais ou menos essa dinâmica aí nesse cenário. Eduardo, gostaria de complementar? Lembrando que sempre você precisa ter um projeto, né, poder trabalhar e verificar isso dentro do próprio datasheet. Você consegue ter as demandas de tamanho, as demandas de potência do que pode ou não gerar esse equipamento, né? Então, juntamente com o engenheiro, igual o Ramon tinha comentado antes, você ter, antes de tudo, a segurança de um projeto para antes de começar a instalação, né? Como o Ramon comentou antes, para evitar qualquer situação desagradável depois. Então, juntamente com o engenheiro, poder ver qual que é a melhor forma para poder fazer a instalação em cima do telhado. Legal, excelente. Marcos, espero que a gente tenha te ajudado com um exemplo, né? A gente tenta facilitar. O Ramon acho que foi bem simples, né? Mas você mesmo comentou aqui no comentário que seria uma explicação bem simples só para a gente conseguir ter uma visualização melhor, né? Espero que a gente tenha te ajudado. Tem também aqui uma pergunta do José, que ele participa também mais uma vez aqui com a gente, e ele queria só entender um pouquinho melhor aquelas relações. Se eu não me engano, ele fala das relações 1/2 e 2/3. Se eu não me engano, Ramon, é o slide de número 19. Eu não sei se é exatamente esse ponto. Acredito que sim. Será que a gente consegue... Pode falar. A pergunta vai muito no sentido dessa pergunta que a gente acabou de responder, né? No exemplo que eu dei aqui, a gente conseguiu colocar 3 módulos de 550, onde cabem 5, 6 módulos de 460. Né? Então, na potência final desse sistema, você tem mais potência com módulo menor. Parece mágica, né? Não é mágica. Se o módulo tem um tamanho que excede o espaço disponível,
né, você não consegue aplicar ele ali. Imagina esse módulo subindo em cima de uma cumieira ou ele passando para fora do telhado ali, cobrindo o corredor do seu cliente. Então, você tem, de fato, uma limitação de espaço. A gente poderia fazer diversos outros exemplos, onde, ao invés de colocar módulos de 550 um ao lado do outro em forma de retrato, eu poderia, por exemplo, colocar 2 fileiras de módulos de 460 que tem uma altura menor, né? Isso vai depender muito da área. O fato é, com peças menores, a gente consegue aproveitar melhor os espaços, né? Essas são as relações aí que o José visualizou nesse slide, né? Em muitas áreas cabem mais módulos pequenos do que módulos grandes. Legal. Queria também aproveitar, Eduardo, perguntar agora para você. Na verdade, tem um comentário do Richard, né? A gente falou sobre isso, só que eu acho que é legal a gente também reforçar que o Richard ele participa aqui, que ele fala que ele também prefere os módulos menores, só que ele fala que o grande problema é convencer o cliente dessa informação. E aí ele fala, continuaremos tentando, mas não é fácil. Eu gostaria que você... ele não fez uma pergunta, mas ele fez uma afirmação e eu acho legal a gente pontuar, né, essa questão do convencimento junto ao cliente, né? Com toda certeza. Igual a gente comentou lá no começo, que a ideia em si, quando você fala que o maior ele vai ter a geração maior também, não é isso de fato, né? A gente comentou agora que dentro do datasheet você pode pegar e olhar a própria geração do 550 e o 460, elas são a mesma, né? Então, você poder explicar isso e mostrar isso para o cliente final é muito importante, né? O cliente final, ele por mais que ele não entende, por não estar nesse ramo, é muito importante você poder explicar isso ao cliente, poder mostrar para ele que sim, você tem uma geração saudável, uma geração tranquila com os módulos de menor potência, né? O módulo maior, ele vai te falar que o módulo 550, o módulo 505, ele vai gerar mais. Não, né? Um exemplo que o Ramon comentou antes e eu também falei, nós tivemos que mudar todo um projeto porque não suportava, não cabia em cima do telhado. Nós tivemos que ser obrigados a colocar um módulo melhor pela teimosia de não, o módulo maior gera mais. No final das contas, nós tivemos uma geração maior para o cliente final, sim, com mais módulos, né? Mas suportou, nós conseguimos editar o projeto, fazer de uma forma correta e o cliente final ficou totalmente satisfeito, né? Justamente por conta dessa informação divergente, né? O maior ser diferente de melhor, né? Legal. Gostaria só de complementar, Ramon, antes da gente eventualmente ir para as nossas considerações finais. Eu estou verificando aqui se tem mais algumas perguntas, mas acho que é isso por enquanto. Bom, eu vou dizer para ele que agora ele tem um link de um webinar para mostrar para o cliente, ajudar a convencer, né? Eu tenho certeza que o Canal Solar vai disponibilizar essa apresentação também. Se não disponibilizar, entre em contato com a gente que você vai ter acesso a isso, né? E é como o Eduardo colocou, a potência por metro quadrado é a mesma. Às vezes é melhor no módulo maior, né? Depende do módulo menor. Depende muito dos modelos que estão em comparação aí. Mas faz parte. O cliente, ele tem limitação de informações, né? E às vezes a gente se diferencia justamente nesses pontos, né? Você tem lá 4, 5 integradores fazendo uma oferta para esse cliente, dizendo que o módulo de 550 watts é o melhor do mundo, o ápice da tecnologia, e quando você prova por A mais B que o seu é melhor, porque ele vai se encaixar melhor no telhado, porque ele vai estar menos sujeito às cargas de vento que estão ali na região do cliente, que isso vai trazer mais durabilidade, mais eficiência, mais segurança, eu compraria com você. Legal. Apareceu no fim mais uma pergunta. Eu não gosto de deixar pelo menos nenhuma pergunta para trás, né? Justamente porque pode ser não só a dúvida como é do José Cláudio aqui, como também de outras pessoas, né? E aí o José ele pergunta aqui se seria imprescindível instalar inversores de potência igual ao quilowatt-pico
do SF instalado? Bom, eu acho que a gente está entrando num outro tema, né? O tema de overhead aí dos inversores, né? Isso é acho que o canal já tem material sobre esse ponto, né? Eu sei que tem inversores com diferentes características que vão suportar um overhead maior, tá? E isso precisa ser analisado a nível de engenharia no datasheet, né? Então, a gente tem que comparar aí corrente de entrada, tensão máxima de entrada e trabalhar esses pontos de segurança aí para que não se cometa nenhum equívoco de engenharia que possa colocar o projeto em risco, tá? Então, sempre respeitar a corrente máxima do inversor, a corrente de operação, tá? Os limites de tensão de entrada ali são muito importantes na análise do arranjo fotovoltaico que você vai estar aplicando, né? E lembrar que o overhead não faz mágica, né? A energia que excede ali a potência de saída do inversor, ela acaba se perdendo no processo. Ao longo do tempo você tem... A gente poderia ficar mais uma hora aqui falando disso, Henrique, mas ao longo do tempo você acaba tendo mais geração, mas o topo da curva ali, onde está sendo ceifada essa energia no inversor, ela acaba se perdendo. Eu sei que tem várias recomendações dos próprios fabricantes de inversor, eu acho que vale a pena consultar aí o fabricante de inversor que vocês estão aplicando para entender qual que é a melhor recomendação. Legal. Então, para a gente finalizar, acho que uma palavrinha final sua, Ramon, do Eduardo também, para a gente já poder também ir encerrando. Lembrando, pessoal, que essa apresentação que está sendo disponibilizada agora em vídeo, né, a nossa transmissão, vocês podem depois revê-la no YouTube, se eventualmente ficou alguma dúvida por parte de vocês. Assim que a gente terminar a transmissão, esse vídeo já está disponível no YouTube, vocês podem entrar lá, acessar o canal do Canal Solar, e aí vocês conseguem depois rever também todo o conteúdo, se ficou alguma dúvida. Se precisar também, vocês podem contatar a Solar, vocês podem contatar a Helt, podem contatar também o canal, a gente ajuda dentro do possível. Então, Ramon, Eduardo, queria as considerações finais de vocês, desse nosso webinário, desse nosso bate-papo. Bom, foi o primeiro então, Edu? Aqui, eu acho que foi assim, muito importante. Obrigado primeiro, Henrique, por abrir esse espaço para a gente discutir esse tipo de assunto, né? Um assunto que a gente não vê sendo discutido no dia a dia, é um assunto diferente, que está muito aí conectado com o dia a dia do integrador, e eu acho que a gente conseguiu demonstrar os diversos custos ocultos aí que podem estar acontecendo na sua operação, tá? Que você pode estar acabar tendo prejuízo aí mesmo num watt mais barato, né, com um módulo maior. E a gente fica à disposição para tirar as dúvidas, aguardamos o próximo convite, e se vocês tiverem aí sugestões de temas, a gente está à disposição para criar um material para vocês e trazer a informação para que a gente ajude aí no amadurecimento do nosso mercado. Legal. Eduardo, suas considerações finais também? Primeiramente, quero agradecer ao Henrique, ao Canal Solar, ao próprio Ramon e a AE, né, por nos proporcionar esse bate-papo, essa situação onde o próprio Ramon comentou, não é comentado, não é conversado dentro do mercado fotovoltaico, né? Hoje, nós entendemos que um projeto bem instalado, uma situação bem feita desde o começo, ela tende a terminar corretamente, né? Mas hoje sim ainda passam por situações onde precisam readequar às vezes projetos por às vezes uma pequena alteração, enfim, né? Mas agradecer, bater esse papo gostoso. Hoje a Helt ela está disponível para quem precisar, né? Hoje a Helt está no mix de 26 estados, podendo atender o integrador da melhor forma dentro do nosso canal de atendimento no 0800 090 0090, na própria plataforma, dentro do chat, né, poder oferecer isso com a nossa equipe técnica para poder ajudar também em qualquer situação onde o integrador tem de dúvida. O próprio José ele comentou ali referente à questão do próprio overload, né, que ele vai aplicar isso dentro da
da própria plataforma da Health tem o string size, onde ele vai conseguir ter essa adequação que ele consegue fazer. Já nós estamos aqui disponíveis para o que precisar e qualquer dúvida, qualquer situação, desde ajudar o próprio integrador a conversar com o cliente final também, por que não, né? Poder explicar isso que o integrador ele tem a dificuldade de explicar o porquê. Se eu trocar o equipamento vai ajudar ou não, né? A gente está aqui para isso. A Health, a distribuidora, ela está aqui para isso, juntamente com a E-Solar, com o mix que a gente tem para poder oferecer ao integrador a melhor forma. Eu poder explicar para ele o que eu posso, o que eu não posso, ajudá-lo tanto no custo-benefício, em referente à instalação, poder agregar isso com o cliente final. Ser um braço direito, ser um amigo do próprio integrador e ajudá-lo em toda a situação, desde a instalação ao próprio pós-venda, né? Legal, excelente. Vocês falaram de agradecimento, eu que queria agradecer vocês pela participação, né, por poderem estar aqui com a gente. E, Ramon, a gente não precisa convidar, não, vocês só precisam bater na porta, a gente abre, vocês entram aqui, vocês são sempre bem-vindos, viu? Agradeço muito a participação de vocês, agradeço também a participação de todos que estiveram com a gente em mais um webinário do Canal Solar. Desejo a todos um excelente resto de semana, um bom jogo do Brasil na quinta-feira e que todos fiquem bem, pessoal. Até a próxima. Valeu, obrigado.